Olá, saudações. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a evolução dos modelos atômicos, ok? O mais importante a saber sobre os modelos atômicos em si, ou melhor, sobre os modelos, é o que eles são e como eles evoluem, do que propriamente saber as características de cada modelo, né? Embora em alguns exercícios de vestibular caia o modelo em específico, né, as características de cada modelo, numa perspectiva de educação científica, é mais importante entender o que são os modelos, como eles se desenvolvem. Então, a primeira discussão é essa, o que são os modelos científicos e uma imagem, né, bastante clássica que se apresenta quando se trata disso é esse quadro, né, do Magritte, que traz essa imagem e aqui ele escreve, né, isso não é um cachimbo. O que significa isso, né? Isso significa que esse desenho ele não é de fato um objeto cachimbo, né? Ele não serve para fumar e etc. Ele é uma representação de um objeto cachimbo, ok? Uma representação da realidade. Nem todos os cachimbos são assim, né? Essa percepção de cor pode variar de pessoa para pessoa, né? O interessante é que isso é uma representação. E os modelos científicos, eles são isso, eles são uma representação da realidade. Então aqui a gente tem uma figura, né, que representa os modelos atômicos, né, a evolução dos modelos atômicos, mas nenhuma delas é uma imagem do átomo, até porque até hoje nós não temos essa imagem. Elas são tentativas de representar o que o modelo teórico, né, o que nós entendemos, ou melhor, o que se entende da realidade, né, como a gente vai ver em detalhes ali para frente, né. Então, os modelos, eles são uma tentativa de representação da realidade microscópica, né, submicroscópica, ou seja, que nós não conseguimos acessar pelos sentidos, então a gente faz medidas indiretas, né, como eu vou também discutir com vocês, e vai tirando conclusões. Essas conclusões levam a representações, e essas representações são os modelos, ok? E por que a gente faz esses modelos? Porque nós precisamos tratar, né, dessas questões que não são observáveis para conseguir compreender o mundo. Então é inegável que o mundo é formado de átomos e compreendê-los, né, compreender o que é um átomo e como ele se comporta é essencial para compreender o mundo, né, a natureza em si. Okay? Então há necessidade de se compreender isso em maior ou menor profundidade, né, dependendo da situação. E para a gente conseguir compreender melhor, a gente faz, né, a gente não, são feitos, né, esses modelos. São usadas diferentes representações visuais, em geral para o mesmo modelo, e nós precisamos, né, compreender como elas se comportam, né? E o modelo ele precisa ser compreendido na sua totalidade, né? Olhar só a representação ou entender algumas partes pode levar a problemas de interpretação bastante graves, né? Então, no fim das contas, né, esses modelos são obtidos por meio de considerações feitas pelas teorias acerca da realidade. Então, teoria, apesar do no senso comum parecer que teoria é algo vago, não. Teoria são, né, os conceitos evoluídos das ciências, os chamados de teoria. Então, para ser considerado uma teoria, ela é bastante estudada, reforçada, validada, seguida por outros pesquisadores, enfim, né? E essas teorias, elas explicam a realidade. Uma das formas é por meio desses modelos. Ok? E normalmente, né, como eu tinha dito, né, são validados ou por meio de experimentos ou por meio de modelagem matemática, quando alguns experimentos não são viáveis ainda, né, porque eles são fruto, né, do desenvolvimento das ciências modernas, né, onde a experimentação, onde a comprovação é importante. Hoje em dia a gente fala mais em validação do que em comprovação, mas ainda assim o modelo ele não é qualquer coisa, né? Ele reflete a teoria, por isso que diz que tem que ser compreendido na totalidade. Então agora a gente vai falar da evolução dos modelos atômicos até certo ponto, né?
Existem modelos atômicos mais avançados do que esses que a gente estuda no ensino médio, só que eles demandam o conhecimento de matemática, de física, que às vezes é muito avançado, né? Então, uma atualizaçãozinha a gente vê lá no terceiro ano, mas, além disso, né, só fazendo graduação em Química, Física, enfim. Então, a primeira tentativa, né, de, de, de explicar a composição dos materiais foi feito pelos gregos, né? Então, vocês já tiveram aí a filosofia, né, ali com o professor de filosofia, e provavelmente chegaram a comentar, né, como era a vida desses filósofos, enfim. Então, esses filósofos, os filósofos, né, não são cientistas, são filósofos, né, então a produção de conhecimento deles é um pouquinho diferente. Né, eles trabalham mais com observação, com a questão da retórica, da argumentação e pouco com o experimento, né, até porque na época deles a tecnologia era bastante pouco desenvolvida, né, claro. Mas grandes discussões feitas pelos filósofos, né, influenciaram, né, a sociedade e influenciam até hoje. Então, já lá na Grécia, existia uma dúvida, né, duas correntes, né, que explicava do que as coisas são feitas. Então, eles observavam os materiais, né, a água, terra, pedras, minérios, enfim, né, eles já conseguiam fazer a função de metais, fazer ligas, tingimento, várias coisas, vários processos químicos, né, os gregos já faziam. Não que soubessem sistematicamente o que ocorria, mas eles faziam, então eles conseguiam observar, né, o que estava acontecendo. E duas correntes se formaram, né, a teoria dos elementos, que a gente, né, remete à alquimia, né, quem gosta dos animes de alquimia, vídeos de alquimia lá, já sabe, né, coisa de bruxaria, enfim, que são os elementos água, terra, fogo e ar, né, e as características dos humores, né, quente, úmido, frio e úmido, enfim. Então, essa é a teoria dos elementos. É claro que se a gente for estudar mais aprofundado, a gente vai ver que existem vários filósofos contribuindo para essa teoria, mas o mais conhecido deles é o Aristóteles, né? Mas tem o Platão contribuiu e outros, né? Com outros elementos, né? A teoria mais complexa, né? A última foi a de Aristóteles, né, que trazia que os elementos, as coisas, né, as substâncias são formadas por proporções diferentes desses elementos que dão as características, e é por isso que eu poderia transmutar uma coisa em outra, né, que é o princípio lá da alquimia. Não, um parênteses, né, para quem viu as aulas de radioatividade, não confundir com a transmutação nuclear que existe, né, de fato. Mas é outra coisa. Então, aqui, como todos os elementos, todas as substâncias, todos os materiais têm os mesmos elementos em proporções diferentes, basta mudar essa proporção e você transforma um elemento em outro. Essa teoria dos elementos de Aristóteles, ela foi a base, né, junto com outros pensamentos de Aristóteles, do pensamento da Idade Média, então ela ficou bastante forte na Idade Média, onde a alquimia se desenvolveu. Mas, contrário a eles, tem os filósofos atomistas, ou às vezes são chamados de filósofos da natureza. Os três mais importantes, né, são Demócrito e Leucipo, que trabalharam juntos, né, e depois o Epícoro, que trabalhou em sequência. Então, a ideia de Demócrito e Leucipo é que existia, né, a questão do contrário. Então, se existe algo que existe algo que não é. Ou seja, se tinha a matéria, tinha algo que era vazio, né, correspondente à matéria. O que, para a teoria dos elementos e para a doutrina religiosa, não faz sentido. Né? Tudo tudo existe, né? Não existe vazio. E essa menor parte do ser, né, foi chamado de átomo. Então, o ser é organizado por matéria e o vazio, ele não tem matéria, né?
E Epicuro, ele já entendia que esses átomos, né, essas partículas de matéria se movimentavam em razão do peso, né, do seu peso, e que elas se combinavam para formar a matéria. Então, na verdade, o que formava a matéria para Epicuro seria a combinação de átomos e não os elementos. Hoje em dia a gente já sabe, né? Isso a gente sabe que os filósofos atomistas estavam corretos, né? É verdadeiro o que eles pensavam e não a teoria dos elementos. Mas historicamente a teoria dos elementos que ganhou importância e a questão dos modelos do átomo ficou perdida, né? Só sendo recuperada no Renascimento lá no caso do modelo atômico especificamente no século XVIII, fim do século XVIII, ok? Então, isso é importante entender, que desde a Grécia já havia uma discussão sobre átomo, mas que essa discussão ela não foi levada adiante. Então, a palavra átomo aqui em grego, né, átomo, ela é grego, né, vem do grego, e o prefixo a indica negação, né, como em outras palavras, e a palavra tomo significa parte ou divisão. Né? Essas palavras existem na língua portuguesa, separadas também. Portanto, tradução literal de átomo é aquilo que não pode ser dividido. Então, a menor porção de matéria. Né? Não é possível obter nada menor do que o átomo que seja considerado matéria. E é assim, então, surgiu a palavra átomo. É interessante que, embora, né, a filosofia dos filósofos da natureza ela tenha ficado apagada, a palavra átomo sobreviveu, né, e existe até hoje. Mesmo a gente sabendo que o átomo é divisível e possui partículas menores do que ele, bem menores do que ele, a palavra átomo continua, né, como a descrição, né, daquela espécie química. Bom, a partir lá dos filósofos gregos, então, a teoria dos elementos ela foi a predominante, né? E ela ficou, né? Ela foi a teoria que explicou, né, a composição das coisas por muito tempo, como eu falei. Só lá, bem depois do Renascimento, na verdade, nesse caso aqui, com a Revolução Industrial, no século XIX, é que o átomo, né, o estudo do átomo começou a ser retomado, né? Porque, a bem da verdade, né, essa importância se deu por causa das máquinas térmicas, e não por outros motivos. Né? Então, o fenômeno social ali, que foi a Evolução Industrial, levou ao estudo dos modelos atômicos. Né, o nome que se estabeleceu como o primeiro modelo atômico científico foi o Dalton, né, o John Dalton, que é no Reino Unido, lá no início do século XIX. Então, ele estudava o comportamento de gases em diferentes situações, né, que eram as máquinas térmicas, mistura de gases, enfim, né? E ele tirou algumas conclusões desses estudos, então, da teoria sobre o que estava acontecendo, né, naquele sistema. Que átomos diferentes possuem propriedades diferentes. E átomos de mesmo elemento produzem propriedades iguais e peso invariável. Então, o que isso quer dizer? Já se reconhecia, como já o Epicuro, diferentes átomos. Então, existem átomos diferentes. Né? E aqui está uma representação de Dalton para isso. Né? Que é justamente dá para se dizer, né, o primeiro sistema de nomenclatura dos elementos aqui. Então, cada um tinha o seu símbolo e Dalton já entendia que eles se combinavam. Tá? Então, existiam átomos diferentes. Átomos diferentes com propriedades diferentes, átomos iguais com propriedades iguais e massas iguais. Né? Para Dalton, a massa, né, o peso, né, mas eu prefiro falar massa, que é o nome correto, ele é o determinante. Né? Nessa época, o Lavoisier estava trabalhando com as balanças, né, e iniciando a química pouco antes, no século XVIII, a química moderna. Bom, também já se tinha o conceito de reações químicas, nós já vimos, né? Então, os átomos permanecem inalterados durante as reações, mas eles se recombinam,
que é, na verdade, o que acontece, né? Nós entendemos isso até hoje. E que na formação dos compostos as proporções são fixas. Então, quando a gente faz as ligações químicas, lá, NaCl, é sempre 1:1, né, por causa dos elétrons. Mas aqui ele não sabia disso, né? Mas ele já conseguiu perceber que essa proporção era fixa e que o peso do composto é a soma dos pesos dos átomos, né, que é o que a gente chama de massa molecular hoje. Então, ele definiu que o átomo é uma minúscula esfera maciça, ou seja, ela é preenchida, ela não tem espaço dentro dela, maciça, impenetrável, né, não dá para perfurar, indestrutível e indivisível. Então, para ele, os átomos eram bolinhas, né, bolinhas, esferas maciças de massa diferente e, portanto, propriedades diferentes. Né? Se diz que é o modelo da bola de bilhar, para dar essa analogia, mas eu não gosto, e Dalton não disse isso. Então, é uma esfera maciça. De fato, a bola de bilhar é uma esfera maciça. Ok, mas, né, não é o nome do modelo. Então, esse foi o primeiro modelo feito lá com os gases. Porém, no final do século XIX, então veja que aqui é o início do século XIX, né, estava trabalhando lá com as máquinas térmicas, né, com compressão, aquecimento, enfim. No final do século XIX, né, com os estudos de outros cientistas, né, principalmente Maxwell, foi estabelecido, né, desenvolvido o estudo da eletricidade, que vocês vão provavelmente fazer no terceiro ano de física todo esse estudo. Mas o mais importante aqui é que a eletricidade, né, ela tem dois tipos de manifestação, né, dois tipos de corpos, né, três, na verdade, mas dois efeitos, né, um efeito contrário do outro. Aí se convencionou chamar um de positivo e um de negativo, né. Então, corpos positivos e negativos têm efeitos, né, diferentes, eles se atraem, enfim. Certo? E tem o corpo neutro, que é quando a quantidade de carga positiva e negativa é igual. Então, não existe compostos sem carga. E percebam que para Dalton não havia menção nenhuma de carga elétrica. Por quê? Nessa época, não se havia desenvolvido o estudo de eletricidade ainda. Então, o estudo da eletricidade fez com que, né, as experiências avançassem, né, até que Thomson, Joseph John Thomson, também do Reino Unido, ele descobriu o elétron. Então, ao descobrir o elétron e perceber, né, que ele faz parte do átomo, houve a necessidade, então, de reexplicar o que é esse átomo, agora considerando que existe esse elétron. Existem elétrons, vários, que são cargas negativas. Então, no experimento dele, que eu não vou entrar em detalhes, ele percebeu que um átomo, ou átomos, né, emitem vários elétrons, né, que são partículas, né, tem massa, embora muito baixa, e que esses átomos, eles possuem vários elétrons, e esses elétrons são muito pequenos. Então, até então, o menor átomo até hoje é o átomo de hidrogênio. Só que o elétron é menor do que esse átomo de hidrogênio, né? Ou seja, existe alguma coisa menor que o átomo agora, que é o próprio elétron. Porém, né, um átomo, no seu estado fundamental, ele é eletricamente neutro. Ou seja, ele tem a quantidade igual de carga negativa e positiva. Como resolver isso, né? Então, o modelo, né, tenta explicar isso. Se sabia que tinham várias cargas negativas e que elas eram muito pequenas, né? E sabia-se também que o átomo é neutro. Então, o Thomson fez um modelo, né, previu que o átomo era uma esfera positiva, carregada positivamente, e dentro dessa esfera, uniformemente, estavam distribuídos os elétrons. Ok? Então, temos ali uma massa grande positiva que continha pequenos elétrons. Antes de chamar elétron, ele chamava de corpúsculo, né?
mas depois deram o nome de elétron, porque perceberam que o movimento dos elétrons era a corrente elétrica que estavam estudando. Né? Então, é um desenvolvimento científico exacerbado aqui. Ok? E, né, então, esse é o segundo modelo. Então, esse modelo começou a ser adotado por algum tempo. No início do século XX, né, agora, um outro fenômeno científico importante é a descoberta da radioatividade. Então, Becquerel, Marie Curie, enfim, estavam desenvolvendo estudos com eletricidade, já tinham desenvolvido, né, estudos com eletricidade, com a radioatividade. Então, a gente já tinha lá as partículas alfa, beta, gama estudadas, né? E já se sabia que a radiação era um fenômeno que acontecia no núcleo atômico. Né? Era o desprendimento de alguma coisa, né, de algo dentro do núcleo. Não eram os elétrons que estavam sendo ejetados, como nos experimentos de Thomson. Era outra coisa. Ou seja, aquela ideia de que que era uma esfera grande positiva, ela passou a não representar mais, né, o que a realidade estava trazendo, porque precisava explicar o que era essa radiação, né, como estava saindo de lá. Então a ideia do Rutherford, né, que foi executada por Geiger e Marsden, né, que foi experimento, foi, aqui representado, né, foi pegar uma fina camada de ouro, uma lâmina de ouro, e jogar, né, bombardear com partículas alfa. Se vocês lembrarem da aula de radioatividade, que foi um pouco antes, a partícula alfa é positiva, tem carga positiva. Né? Ou seja, considerando lá o átomo maciço, né, de Thomson, o que se esperava é que essas partículas, né, não atravessassem de maneira muito razoável, né, a placa. Até porque, né, a maior parte da carga é positiva. Porém, o que se percebeu, o que eles perceberam, está aqui embaixo. Na verdade, você tinha tá errada, né? Eles fizeram experimento, do experimento eles propuseram o modelo, né? Percebi antes, mas tudo bem. Então, essa linha preta é a representação de um filme, né? Que brilha quando essa partícula alfa se choca, né, com ela. Então, o que eles perceberam? Que a maior parte das partículas alfa, ela atravessa essa folha como se não existisse nada na frente dela. Então, a partícula alfa é muito menor que um átomo de ouro. Então, ela passava, como se não tivesse nada. Um pouco, uma fração dessas partículas atravessava, mas era atraída por alguma coisa, né, fazendo esse movimento aqui de desviar. E uma quantidade um pouco menor ainda, ela ricocheteava, né? Ela ia e voltava. Né? Voltava da placa, não conseguia atravessar a placa. Então, qual foi a conclusão? Que existe uma parte do átomo bem pequena e concentrada que tem carga positiva. Por quê? Porque ela repelia a partícula alfa, que é positiva também. Ok? Essa parte era rodeada, né? Tinha em volta dela bastante espaço vazio, e nesse espaço vazio tinha as partículas negativas. Então já se sabia que existiam as partículas negativas, né? E que precisava ter uma parte positiva do átomo, só que agora se propôs o contrário, que o núcleo atômico positivo é uma parte bem pequena do átomo, então aqui está bem exagerado, ele é menor, 10.000 vezes menor do que esse círculo aqui, mas daí não consegue ver, né? E que todo o espaço em volta é um espaço vazio onde esses elétrons circulam. E é por isso que em alguns casos dava da partícula passar aqui perto e ser atraída. Ok? Então, esse foi o resultado do experimento. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, que é o mais interessante?
que esse resultado não era o resultado esperado por Rutherford, né? Ele esperava que o átomo de Thomson estivesse correto. Porém, as observações dele levaram a entender que aquela previsão de Thomson não estava correta, não estava adequada. Então é assim que o modelo evolui, quando as evidências, quando a realidade não consegue ser mais explicada por ele. Ok? Só que esse modelo de Rutherford, que é esse desenho, que eu acho que é o desenho mais conhecido de átomo, né? Ele tem um problema teórico, né, que ele não conseguiu resolver. Porque assim, ele diz que os elétrons ficavam circulando em volta do núcleo. Só isso, né? Como se fossem os planetas lá. Não, ele não disse isso, né? A gente diz hoje em dia. Então, se sabe que quando uma partícula carregada ela se movimenta, né, ela emite radiação eletromagnética, ou seja, ela perde energia. Então, o raio, né, desse círculo que ela faz, ele vai diminuindo, que é o que está representando aqui, até que esse elétron se encontra no núcleo, com o núcleo. Só que se um elétron cai no núcleo, né, o átomo ele deixa de existir, porque não tem mais essa região positiva, região negativa. Então, o que acontece? Vejam, a explicação que o Rutherford trouxe foi essa, baseada naquele experimento, porém ela tinha uma falha conceitual que ele não conseguiu resolver. Então, precisou de um outro cientista, né, para vir resolver esse problema. Esse cientista foi o Bohr, Niels Bohr, que era dinamarquês. Então, Niels Bohr não refutou, né, o átomo de Rutherford, até porque tinha um experimento provando que tem um núcleo pequeno e os elétrons circulando em volta. Mas ele propôs, né, uma forma de resolver esse problema. Nós chamamos de quantização da energia. O que significa essa palavra? Significa que ela só pode assumir o valor dessa grandeza, no caso a energia, ela só pode assumir determinados valores conhecidos, né, múltiplos inteiros de um valor de referência. Então, eu tenho um valor de referência, eu não posso ter nada menor do que esse valor, e eu só posso ter múltiplos inteiros, né? Então, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, que é o que está escrito aqui. Né? Então, eu tenho o valor de referência aqui no 1, na camada 1, de energia. A camada 2 é o dobro de energia, a camada 3 é o terceiro, é o triplo, e assim vai. Então, foi Bohr que definiu que os elétrons circulam no núcleo em órbitas circulares concêntricas, ou seja, o centro é o núcleo e as órbitas são circulares cada vez maiores. Né? Quanto mais afastado do núcleo ela é, maior ela é, e mais energia, né, ela contém. Então, para um elétron, o elétron que está nessa camada, ele tem a quantidade de energia definida nessa camada, ele consegue circular nessa camada sem emitir radiação, porque ele está, né, no valor correto de energia. Né, o segundo elétron, a mesma coisa, a segunda camada, a mesma coisa. Ele tem uma quantidade maior de energia, o dobro do primeiro, mas é o dobro, é um valor, né, inteiro. Então, ele consegue circular na segunda camada, e assim vai. Certo? Então, para corrigir esse problema, né, ele propôs essa teoria da quantização, que é comprovada, né, e hoje a gente usa. Então, os elétrons ocupam órbitas com energias específicas, então cada órbita tem a sua energia, e nessas órbitas, né, os elétrons circulam sem, né, liberar energia, sem perder energia, então eles não vão cair no núcleo. Outra coisa importante, não pode ter, né, o elétron não pode ter energia menor do que o valor de referência. Então, ele não pode se aproximar do núcleo, ele não pode assumir valores intermediários, então ele só pode assumir os valores inteiros. Isso que significa energia quantizada. Mas tem uma coisa interessante, o elétron ele pode saltar nesses níveis, ir para níveis externos ou retornar para níveis internos. Como?
Isso a gente chama de salto quântico. Então, se eu tenho um elétron aqui na primeira camada de energia, ele tem um valor de referência, o menor valor possível. Se ele absorve energia de alguma forma, calor, atrito, luz, enfim, né, a quantidade de energia é maior do que essa camada permite. Se ela for igual, né, ao dobro, ao triplo, ao quádruplo dessa energia, ele vai saltar para outra camada. Então aqui, para ir para a segunda camada, ele tem que ter absorvido energia para ficar com o dobro de energia que ele tem. Ele pula. Só que esse estado ele não é estável. E o elétron emite essa energia de volta. Quando ele emite essa energia, ele não tem energia suficiente para ficar aqui, ele volta para a camada anterior. Nessa volta, essa emissão de energia é na forma de luz, né, que tem o mesmo desenho. Então, quando o elétron absorve energia, dependendo da quantidade, né, nesse caso o dobro que ele tem, ele salta uma camada. Salta para a camada. Na verdade, aqui não é o dobro, né? Aqui ele está na segunda camada, então ele já está com o dobro de energia. Ele absorve e fica com o triplo. Então ele vai para a camada 3. Só que o estado dele não é fundamental assim, né? Não é estável assim, ele volta para a camada anterior. Ok? Nessa volta para a camada anterior, ele emite energia na forma de luz. Então, como cada átomo tem o seu tamanho, né, como a gente vai ver na outra aula, a quantidade de energia de cada camada, de cada átomo, é diferente. Né? Com máquinas, a gente consegue definir isso bastante precisamente. Com os olhos, a gente consegue diferenciar alguns elementos por meio da coloração que eles emitem quando submetidos à energia. Um exemplo clássico disso são os fogos de artifício. Então, cada elemento químico, né, emite uma quantidade de energia diferente. Se essa energia está dentro do espectro que a gente enxerga, a gente vê as cores. Mas pode estar em comprimentos que a gente não observa. Okay? Então, por exemplo, o lítio emite coloração rosa. Né? A quantidade de energia que o átomo libera é a energia referente à cor rosa. O sódio, a cor amarela, mais energia. O cobre, cor azul, mais energia. Ok? Então, dependendo da cor, a gente consegue identificar quais são os elementos. Ok? Então, a partir, né, dos estudos de Rutherford e Bohr, se definiu, né, se foi possível outros cientistas descobrirem a existência do próton e do nêutron. Né? E a partir daí, a gente define o átomo, né, como contendo duas regiões. O núcleo, né, que é muito menor que o átomo, então os desenhos em geral não estão em escala, por exemplo, nesse desenho aqui, né, o núcleo está muito grande, aqui ele está pequenininho até comparado, mas ainda assim, né, não está em escala. Dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons, né, então os prótons são positivos e os nêutrons com carga zero, então o núcleo tem carga positiva, como o experimento de Rutherford demonstrou. E a eletrosfera é a região em volta do átomo, que é majoritariamente espaço vazio, mas nela circulam os elétrons. Só que esses elétrons eles só podem circular em camadas específicas, ou em níveis específicos, que assumem valores específicos de energia. Então, nível 1 né, é o valor de referência, o menor valor possível para aquele átomo. O nível 2 é o dobro do valor de referência, o nível 3 é o triplo, o nível 4 é o quádruplo, e assim vai. Ok? Então, né, daqui a gente passa, né, a adotar essa visualização de átomo para explicar, né, todos os fenômenos que nós vamos estudar. Embora alguns deles a gente não precise considerar a existência de elétrons ou, né, a existência do núcleo, vamos sempre tentar imaginar o átomo nessa configuração. Ok? E agora vocês podem então fazer os exercícios referentes aos modelos atômicos e qualquer coisa tira dúvida comigo.
Até mais.